Oh Marina, vem cá. Estão todos de acordo? Começo pela Marina. Eu vou ficar de costas para vocês, pode ser? Segura aqui, por favor. Agora vamos ver uma coisa. Você tem aqui um problema na coluna? Claro que tenho, então pois eu agora aqui nem me estava a conseguir levantar, eu começo a falar nestas coisas e aquilo vem logo tudo lá de cima. Porque quando eu estou... Por exemplo, ontem estivemos ali a nadar e eu tinha dito assim, senti a coluna muito mais flexível, parecia que já nem me doía nem nada. Agora comecei a falar nisto, já estava outra vez, já não me conseguia levantar, já me está a doer. Vê como estão as coisas relacionadas. Pois estão, eu sei que estão. Aliás, eu chamo-lhe mangueira dorsal, não é coluna. Yeah. Sim, Outra sim. coisa que você tem também é que tem ocasiões que parece que uma perna fica mais comprida, outra mais curta, mas variável, nunca é a mesma. Nunca é a mesma coisa. E depois É a os mesma- sapatos, a mesma coisa, e fica como que torta. E depois tem uma outra coisa também. Tem ocasiões que toda a sua escrita se altera. Eu tenho Como se muitas... você- Eu nunca tenho a mesma letra todos os dias. Nunca. Fala alto, fala Nunca alto. tenho a mesma letra todos os dias. Tenho sempre diferente. Sempre. Ah? Consigo imitar as letras todas. Ah! Exatamente. Batata, hein? Que interessante, né? Cada caso. Mas, vamos lá ver. Uma das suas posições favoritas, apesar de doer aqui, é ficar toda curva, deitada, com as pernas recolhidas e o tronco para a frente, quase como se estivesse fazendo um arco com o corpo, mas com isto em baixo. Sim, com isso em baixo. Sim, 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 sim. Quem trabalha no Sim. circo, sempre circo. Eu era elástica quando era pequena. Elástica. Elástica. E a outra coisa ainda, ao mesmo tempo você admira tudo que encontra no caminho, como se fosse uma criança acabando de ver, como se tivesse Sim. chegado à Terra pela primeira vez. Completamente, é verdade. É. Terra, E planeta, com as coisas mais simples. com as coisas mais simples. Não preciso de coisas complicadas. Eu agora estou aqui para adorar isto. Sério? Ontem estava a dizer que até nem se perguntava de viver quanto havia. Bom sítio, bom sítio. Uma, duas, Três. Aqui podia ser a nossa, já falamos sobre isso. Quer dizer, já falamos assim, mas não se fez nada concreto, não é? Mas pode chegar a ser. Eu gosto a muito do tal- ar livre, que era a tal coisa que eu lhe estava a dizer que estava a ter dificuldade de dormir agora com as coisas todas fechadas. Vamos lá ver então. Outra coisa, você nunca corta as unhas do mesmo jeito. Quando vai e faz manicura, pede para cortar hora toda redonda, às vezes quer pontudo, às vezes... porque as pessoas sempre cortam a unha mais ou menos do mesmo jeito, porque podem mudar o estilo da pintura. E a cor da pintura e outras coisas. Não, você não. A própria unha tem que ser cortada diferente. Sou eu que faço e faço sempre diferente. Chapanhada. Ora faço quadrada, ora faço redonda, ora faço... Quadrada, unha quadrada. Eu ia dizer que era você que fazia, mas preferi colocar como alguém, Sim. porque a coisa é tão complexa, né? Mas eu faço Tão com uma mão e diferente. faço com a outra. Faço. Você se lembra que uma das coisas que fascinava você muito quando era pequena eram as unhas? Sempre fazia assim, olhava muito para as unhas. Quando pequena, sabe? Criança, Sim. não se lembra. Epá, Ou eu perguntava lembro-me por que temos unhas? Nunca se perguntou? Pergunta à sua mãe, mas talvez numa não fase que recordo. ela possa aceitar Eu que você admirava-me fala. com muitas coisas. É, Com muita coisa, deslumbrado. Sim. Eu fechei-me uma vez na despensa e... Fala para o galo, fala para o Uma galo. vez fechei-me na despensa e abri os frasquinhos todos que a minha mãe lá tinha, e ela tinha feijão e grão daquele duro, não é? E eu pensava, para que é que serve isto? E metia em tudo o que eu tinha buraquinhos, eu enfiava nos ouvidos, nariz. E enfiei um feijão de tal maneira lá para dentro que não consegui tirar.
E não disse nada, fiquei assustado, não vou dizer nada. E a minha mãe deu conta porque começou a crescer o feijão. O feijão. Marina pede feijão. Até o João pede feijão. Vários casos desses. E aí? Não, era sempre. Queria sempre saber tudo. Abria as bonecas todas. Desmontava os rádios, tudo o que havia lá em casa. Eu desmontava tudo para ver o que estava lá dentro. Tudo criancinha ainda. Sim. Esta do rádio era bebê, tinha o pai 1 ano, na cama de grades, desmontei o rádio todo, a minha mãe só deu conta quando eu apanhei um choque. Portanto, desmontei. Ela disse que nem sabe como é que eu fiz aquilo, porque eu desmontei o rádio todo por dentro, por fora, por dentro, abri aquilo tudo. Ela nem sabe como é que eu abri aquilo, nem eu me lembro, isso para mim não me lembro. Outra coisa, tem ocasiões que parece que o seu queixo se desloca. Solta-se como se fosse. Sim. E aí Às vezes você. parece que faz um barulho. É. O estalido, né? Sim. Sim, faz barulho. Bem, o que se passa é o seguinte. É coisa boa que vem aí. Claro que entre as coisas, tem muita coisa que você gosta, então fica muito difícil. Vai de às vezes história, escolher. a arte, a pintura, Sim. a biologia, a isto e aquilo. Sim. Mas uma das coisas que fascina você tão bem é aquilo que se chama de ficção científica. Então eu dizia que quando eu crescesse queria ser cientista e ir à Lua. E saí de casa quando foi aquela altura de escolher uma área só. Eu fiquei muito dividida entre as ciências e a pintura, os desenhos. E disse assim, não, eu tenho que ir para cientista, eu tenho que ir para ciências. E saí de casa a dizer, vou para ciências. E quando eu subi a rua para ir à escola, que era assim uma rua grande, eu fui o caminho todo e só via pincéis e caixas com pincéis e latas com pincéis e tintas e não sei quantos. E cheguei lá acima e disse, quero desenho. Depois cheguei a casa e disse que tinha ido para desenho e ficou toda a gente a olhar para mim. Pronto, e fiquei sempre assim um bocado também com aquela coisa que... É que eu não gostava de uma coisa só. E pronto, era isso. Bem, uma das coisas que acontece. Não sei. Claro, Para a gente. posso ser um pouco pessoal? Pode, à vontade. Quando você teve 2 filhos, um menino e uma menina, Uma menina, a Catarina, a primeira Catarina e depois o Pedro. E foi tudo bem, Sim, tudo. só que foi... Podia ter tido 15. Podia ter tido 15. Que eu Que não- entrava, não- eles nasciam, eu saía. Só que você, em vez de normalmente quase todas as mulheres, provavelmente todas, exceto as que fazem em pé ou de cócoras, Sim. deitam-se. Não E faz você sentido estava nenhum. arqueada. Ou seja, assim quase deitada, mas arqueada, apoiada assim, não totalmente deitada, mas senão como se fosse o corpo em arco. Não me recordo. Não se lembra. O que é que não faz sentido para você? Estar deitada? Pois. Aí você conseguiu fazer sentar? Não Na deixava. Na altura nem Não conhecia deixava. ainda. Não deixava. Não deixava. Não deixava. Seria uma surpresa se tivessem deixado, porque seria gente muito avançada na medicina. Bem, o que acontece é o seguinte. O meu maior dilema é como dizer sem dizer. Quando você conduz um carro, dirige, como se diz no Brasil, volta e meia, parece que o volante fica preso para o lado direito, ou dá um problema na roda, ou vê uma pedra no caminho e você tem qualquer coisa de curvar o carro para a direita. Quando eu vou na autoestrada a uma certa velocidade, sempre que há uma curva para a direita,
Eu tenho sempre que baixar a velocidade, porque faz-me confusão. Para a esquerda não há problema. Não, e depois é do lado de fora da... Ou seja, se eu fizer esta curva Da assim pista. para a direita, não é tanto do lado de dentro, é se eu for do lado de fora. É. Quando você vai como passageira no avião, se você puder escolher, gosta de ir à janela, Sempre. sempre. Mas prefere a esquerda ou a direita? Eu acho que prefiro a esquerda. Esquerda. Acho que Esquerda. sim. Por quê? Fala, fala. Fala. Porque, não sei, agora de repente quando me falou nisso estava a imaginar o avião, quando dá a volta, Você quer estar atento ao que vai acontecer. sempre. Tanto que eu não acho Está assim resolvido esse tanta problema. graça andar de avião. Assim, eu não deixo de ir, mas não acho muita graça estar lá fechada dentro assim. Já não. teve casos de pneus furados do lado direito e o carro alguma vez Isso não me recordo. o derrapar? Não chegou a isso. Não. O que acontece é o seguinte, numa viagem interespacial houve... outra coisa, de vez em quando se deve acordar à noite sobressaltada, ouvindo como se fosse um barulho de pedras caindo, como se fosse granizo ou qualquer coisa. Acordo muitas vezes, sim. Você falou que gosta de dormir com a janela aberta e, Sim. se possível, até dormir Na rua. na rua, Sim. no campo. Sim. Mas há uma coisa que acontece mesmo dormindo de janela fechada em casa ou aberta, onde for, mas sobretudo mais fechada talvez, é ouvir acordar sobressaltada. Quando pequena não acordava com sobressaltos. Acordava. Fala alto. Acordava, sim. Acordava. E ouvia um barulho de qualquer coisa, perguntava o que é que está caindo, qualquer coisa assim. Ou como se fosse granizo. E quando chove, já pegou granizo. Sim, quando são aquelas Sim. bolas muito Bolas, grandes, aquilo é. faz confusão. Confusão. E às vezes já pegou neve, gelo. Mas com flocos de neve suaves, tudo bem. Mas Sim, se forem sim. assim mais pesados, já o batendo não acho graça. já perturba. Pingos Sim. de chuva Quando são muito grossos. grossos e batem na superfície da casa ou Sim. do carro, assustam você. Sim, não gosto muito. Interessante, hein? O que é isso? Eu pensei que era tempestade cerebral. Olha, o que aconteceu? Não, não quero abrir. Pô. Você estava numa viagem astral. Não astral da astrologia. Viagem, portanto, interplanetária. Viagem extraterrestre. Houve uma série de fenómenos inesperados, um dos quais foi exatamente isso, chuva de meteoritos. Então quando o senhor fala de chuva de meteoritos, por um lado tem curiosidade, por outro lado tem cautela, não quer nem saber, se pudesse fechar. Eu quando vou no E, portanto, avião e olho pela janela, quando começa a ficar assim meio de noite que a pessoa vê... Parece aquelas Filamentos coisinhas, ou luzinhas, sim, coisas a sair da asa do avião, que é normal, aquelas coisinhas e não sei quantos. Eu de repente, parece que começo a ver aquilo tudo e começo a... Ai, credo, parece que estou a ver isto arder, deixa-me ir. Da última vez que andei de avião, fui pôr um exercício para ouvir o Robin a falar, toma lá, que é para não olhes mais para a janela, porque via fagulhas, não sei explicar. Depois estava sempre a olhar assim, mas eu há bocadinho vi fagulhas, deixa cá ver se isto está bom. Essa chuva de meteoritos e ventos solares, que é outra coisa, o vento, você gosta de vento e de ar, Sim. mas se o vento é muito forte e sobretudo se vem da sua esquerda, perturba, do lado de cá não perturba. Mas por acaso, quer dizer, ser o vento do lado esquerdo ou do lado direito, isso não sei, mas quando é vento muito forte, Daquilo de mexer com as coisas. olha, estou-me a lembrar, agora que está a dizer isso, estou-me a lembrar que na minha primeira casa, sempre que eu saía de casa, passava assim numa rua em que
de um lado, ali a meio da rua, de um lado e do outro, não havia casa, era um intervalo. E de vez em quando fazia muito vento. E eu um dia saí a pé e o vento era tão forte que eu estava a ver que não conseguia atravessar aquilo sem ser levada pelo vento. E o vento vinha deste lado. Portanto, eu ia a descer e ele vinha do lado esquerdo. Esquerdo. É isso. Então, isso afetou você e afetou a sua, portanto, viagem ao planeta Terra. E você vinha... Uma das coisas que você acha fascinante e ao mesmo tempo pode intrigar às vezes é túneis. Quando você entra num túnel, por um lado é fascinante. Mas por outro lado não acho Por outro graça lado, nenhuma. é. Mas chega a achar fascinante. Sim, No início e no fim. sim. Agora no meio não gosta. Não. É como entrar assim numa gruta, que É. seja... Imagina que como há um túnel de pedras ou de montanha, ou um buraco feito nas rochas, como túnel, ou algo natural, que haja um túnel como se fosse aerodinâmico, um túnel como se fosse um túnel como se fosse de tempo e espaço. Tá? É um pouco difícil de imaginar, mas imagina que não sendo físico é algo diferente do que se conhece agora na Terra. Esse túnel, e quando você está dentro do túnel, tem uma das duas reações. Há ocasiões da vontade de pisar no acelerador e acelerar. Sim. E faz. E faço, mas depois lembro que não posso, porque ainda por cima nos túneis a gente tem que ir a velocidade baixinha. Limitada. E eu fico sempre a pensar, se eu vou devagarinho, isto ainda me para aqui o trânsito todo no meio e eu fico aqui parada no meio do túnel. Nós já atravessamos um túnel de 5 km na Croácia. Quantos quilómetros? 5. De 5 km. Entramos na Croácia e quase saímos em Lisboa. Sim, mas por exemplo, esses fazem eu Mas são nunca muito atravessei bem nenhum, mas só de feitos, pensar muito neles bem. faz-me Só havia um confusão. que não era meio feioso, até tirei foto. A Olga até disse, é porque esse era tão diferente, tão não, sabe? Mas era como se fosse a pedra bruta, ostentada sempre de trabalho. Mas então, aquilo era usado para aceleração, como se fala de aceleração de partículas, para as viagens interespaciais. E nisso houve uma situação. Há uma coisa que você não gosta e que mexe muito com você. É dentro de casa ter qualquer piso molhado. Você seca na hora. Seja de água ou de qualquer outra substância. Se for outra substância, ainda mais. Sim. Sempre fala de pode escorregar, arranja lá uma razão qualquer. Higiene, Sim, e qualquer sempre coisa. põe o pé Mas em está cima, sempre- cai logo. E cai logo. Normalmente. Ali aconteceu exatamente isso. Houve uma alteração na sua viagem, uma espécie de chuva de meteoritos. Isso afetou. E essa vértebra aqui está, olhando de trás para frente, está aberta mais para a esquerda. Não sabe? Não sei. Fez radiografia alguma vez? Não. Ele diz que eu tenho uma. Não é Hérnia. hérnia, que ok. é uma ligeira torção. que eu Torção, tenho. é como assim, se fosse uma torção. e E assim, qualquer coisa que não sei o que, aquilo. Mas já vamos colocar isso no lugar. E no fim acho que tem aquilo que eles dizem que é espinha bífida. Não, mas não preocupa. A gente ajeita isso. Então, dentro dessa operação, houve essa situação inesperada e dentro do túnel, se a superfície está molhada, você realmente sente-se assim, Aliás, eu na estrada não gosto de piso molhado, muito molhado, pronto. no geral. Dentro ou fora
do túnel. Outra coisa, então, quando começa fazendo isso, e se o piso molhado estiver lá, e para a direita, segura o volante com uma força que é uma coisa, É, seguro. para não deixar escapar. Sim, sim, sim. Interessante, gente. Às vezes vou tranquila e dou comigo a fazer isto assim, a segurar com força. Como é? Às vezes vou naturalmente e depois de repente agarro É com exatamente, força. é por causa disso. Então, como é que vamos resolver isso? Isso afetou todo o seu trabalho, toda a sua missão e daí toda esta confusão. Gente, que está interessante. Parece um filme de ficção científica. Sei que ela queria ir para a ficção científica, para tentar voltar às raízes. Durante muitos anos dizia isso, queria ser cientista e ir à Lua. O interessante é que se você compra uma bola, por exemplo, em forma de lua, por exemplo, com crateras e tal, já deve ter feito. Uma das primeiras coisas que você faz é ver se tem algum oco, um buraco, e aí tenta entrar lá dentro ou enfiar lápis, o dedo, o que for. Sim. É ou não é? Sim. Deve estar trabalhando para o Elon Musk, furando túneis. Sabe? E outra coisa que deve fascinar você é quando, por exemplo, vê um bichinho na maçã ou qualquer coisa furando, sobretudo se o fruto é tipo maçã redonda. Já a pera não dá tanto interesse porque é mais oval. São mais as frutas redondas, mas você fica toda interessada no que está acontecendo ali. Fico a olhar. Ouviram? Fica a olhar. O que acontece é o seguinte. E mesmo nos planetas, quando a gente vê aquelas fotografias e as carteiras e aquelas coisas Alto, todas, alto. quando a gente vê as carteiras, quando a gente vê as fotografias dos planetas, eu parece que estou a ver coisas lá. Elas não estão ali a coisa, mas elas estão lá dentro. Como se houvesse coisas lá dentro. Está lá dentro, coisas lá dentro que não se vê a... O que acontece é o seguinte. Conto. Para ela ou para vocês? Para todos. Todo mundo quer saber. Olha, você não se importa que os outros saibam? Eu não. Então pronto. Quando você era criança, na escola, constantemente davam trabalhos escolares a você, talvez mais do que aos outros, ou você própria se oferecia para fazer projetos científicos e tal. Gostava muito de investigar, pesquisar, como fez quando bebê e tudo. Sim, sim, mas tudo só as coisas que eram científicas. Sim, científicas. Sim, 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 sim. O que aconteceu? E você, quando teve os seus filhos, na idade que eles foram crescendo, em dado momento, você estava muito inclinada e talvez também havia um travão, que eles, como crianças, fossem em viagens escolares ou qualquer coisa para aprenderem mais sobre o assunto. Ainda hoje faço isso, as pessoas a dizer assim, parece que não gostas dos teus filhos, estás sempre a empurrá-los para eles irem para aqui e para ali. Não é isso. Não tem nada a ver. Naquele mundo, Nada a ver. É para Você- eles conhecerem outras coisas, outras vivências, outras culturas, pois, Outros mundos. outros mundos. Outros mundos. Exatamente. naquela Sim. vida, você veio criança, sozinha, assim como a gente solta a criança no jardim, que tudo depende da perspectiva, né? Naquela nave, aquilo que nós chamaríamos aqui, é idiota dizer isto, as palavras, mas são as únicas que eu posso usar, tá? Um projeto escolar.
Não é bem assim porque não existe escola. Sim, 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 mas eu percebo. Então, era chama-se anelo da alma, ou seja, a ânsia da alma, a aspiração, aquela coisa, olha o sol ali, aquela coisa que, sabe o que é que leva a pessoa a ficar toda derretida? Então você veio com aquilo que nós diríamos a idade de 5 anos, a sua idade de 5 anos deve ter sido muito marcante nesta vida. Sim? O que é que aconteceu? Entrei para a escola. Entrou para a escola. Aquilo que seria como se fossem nossos 5 anos, Sim. você já estava fazendo pesquisas por conta própria. Daí que há 1 ano já estava mexendo na rádio. Sim. E já nessa altura eu me lembro de pensar que as células eram um Não sei se mundo lá está saindo dentro. bem gravada a minha palavra. Fala. Que as células eram um mundo lá dentro. Aquilo que as pessoas, aquela partícula mais pequena que as pessoas diziam que não era constituída por nada, não fazia sentido para mim. Você quando era criança, Sim. quando tinha 5 anos. Sim, 5 anos terrestres. sim. Interessante, hein? Agora, o que aconteceu ali foi uma coisa inesperada. Quer dizer, você veio naturalmente como alguém sai da escola para fazer um projeto, vai ali, sabe? Como uma criança, como um escoteiro, até como o que queira. Mas sem aquele conceito nosso de valores, de notas, de etc. Era uma viagem de autoconhecimento, como se fosse. Só que aquilo que aconteceu não estava esperado, a tempestade. E essa tempestade alterou totalmente a sua viagem e, em função disso, alterou tudo o resto. Compreende ou não? Então, o primeiro passo para você poder ter uma reunião familiar, que é o que estamos falando também aqui, é você ter consciência do que se passou, está tendo? Você trabalhar o fato de ter sido separada da família por causa disso, lá. No sentido de que houve um acidente e não o retorno. Compreende? O fato da família estar desesperada no sentido de buscando. Não é aquele desespero nosso, é bem diferente a emoção, o sentimento. Então, com nostalgia, com saudades. E o fato de, por isso, você passar à sua volta aquela sensação de que podem perder você, de que não podem soltar você às outras pessoas que não necessariamente foram seus familiares naquela vida, mas estão desempenhando o papel de seus familiares nesta vida, daquele. Nesta vida aqui. Esse Minha papel. mãe sempre teve uma preocupação muito grande comigo, mesmo em relação à minha irmã. Pronto, ela dizia que era porque eu era muito curiosa e que porque eu gostava de todas as pessoas. Eu tinha um fascínio por pessoas diferentes, de todo o género, ou porque tinha o cabelo muito comprido, ou porque tinha curto, ou porque, sei lá, ou porque era assim, ou porque tinha uma roupa esquisita, ou porque você tinha... vai para um outro eu gostava mundo, toda vai a querer gente. ver, não? Não, aquilo que, pronto, enquanto a minha irmã tinha aquelas amigas que eram sempre as mesmas, que vinham desde o primeiro ano, não, eu mudava todos os anos de escola, eu tinha amiga aqui, esta daqui, aquele dali, o outro da colar, aquele que era da rua, o outro que eu encontrava não sei onde, pronto, e isso baralhava a minha mãe e tinha sempre medo que eu me perdesse. Mas não era nada disso, porque eu nunca tive... Cabelão? Não, obrigada. Nunca tive tendência para nada de fazer nada esquisito, era só... E pronto, e sempre houve assim uma preocupação. A sua mãe, ou seja o que for, não estão exercendo uma posição de controle sobre você. Eles estão exercendo o papel de parentes preocupados. Bateria?
Na segunda? E hora? São 8 horas. Temos que começar nos preparando a ir. Gente, valeu isto. Sim, claro que sim. Só pelo fato de que vai ajudá-la já valeu. Mas agora, imagina onde está o nosso horizonte virtual. A que ponto um pequeno acidente espacial pode afetar de tal forma a vida da pessoa, da família, do carro, da estrada. Da estrada, das costas, Porque é um material muito interessante e inédito, não é? Sim. Uma criança de 5 anos. Vai ser como o Super-Homem. Exatamente, bem feito, ali eu digo, bem observado. Mas com a diferença que o Super-Homem foi por causa do êxodo, porque ia explodir lá, ia acabar o mundo. E aqui foi para uma passear pela galáxia. Quer pode. Vai passear pela galáxia? Por exemplo, o Pedro, a Catarina não, mas o Pedro, pequeno, ele era muito agarrado a mim. Quando era pequeno, andava sempre agarrado às minhas pernas. Mesmo com 3, 4 anos. E aquilo fazia-me confusão. Ou seja, dá um certo gostinho, a gente até gosta, mas ao mesmo tempo fazia-me confusão. Aquela depende, porque eu desaparecia e ele. Eu tenho filmes dele que ele não deixava de me ver, aquilo parecia que lhe desaparecia ao mundo. E aquilo fazia-me um bocado de confusão ao mesmo tempo, percebes? Muito interessante, hein? Alguma vez imaginariam isso ser possível? Vá lá, que quantas vezes já falamos de acidentes, de viagens espaciais e tudo. Agora, isso tem que se dar seguimento, mas você já tem base para alguma coisa. Sim. Uma das coisas que você gosta muito, muitas vezes, é trocar de palmilhas nos sapatos. Sobretudo, se você vê uma superfície metálica, tem vontade de pisar. Eu gosto de andar sempre descalça. É. Eu só não descalça na rua porque não posso. Exato. Okay. Então, você vai arrumar um par de coisas, discos, se possível, metálicos, de qualquer coisa, até para ser tampa. E também folha de alumínio. Folha de daquelas alumínio? Você chegou a fazer exercício com folha de Não, alumínio? eu não. A mim não. É. Sim. Pega e enrola Forrar nos umas pés, palmilhas. ainda hoje. Ok. Tá? Pode até Sim. agora mesmo, quando Sim. estiver. Você vai viajar hoje? Vou lá para o outro lado. Vou com a Vitória. Ela deixa-me lá do outro lado. Então, talvez ela tenha folha de alumínio e tal. Sim, mas eu arranjo. Ou senão, Eu talvez arranjo, a minha encontre. irmã lá tem. Eu arranjo. E começa por aí, Folha de entendeu? alumínio. Sim. E E põe nos enrola pés. aquilo. E pode até dormir com isso. Uhum. Depois deixa-me saber o que acontece. O Bernardo pegou bastante folha de alumínio, não foi? Funcionou ou não? Viu? Está mais louco que antes. Eu ainda pus algumas vezes, mas depois também desleixei-me um bocado. Devia fazer mais do que. Mas quando pus, sim. Já saiu um estudo sobre isso. Quando a gente começou não havia nada sobre isso. Lembra-se? Depois saiu qualquer coisa. Né? Melhor a gente ir, talvez, não? Sim. Mas faço todos os dias? É para fazer sempre? Sim, já dorme com isso. E depois deixa às vezes. E depois vamos ver. Você vai conseguir. É preciso dentro de você reconciliar esta situação para mudar todo esse quadro. Porque os outros são como se fossem figurantes, personagens, e estão desempenhando o papel. Estão presos na minha coisa. Eu é que estou a aprender. Não, você não está a aprender. São as circunstâncias que fizeram acontecer isso. Nem você, nem eles. Ninguém. São as circunstâncias que permitiram isso vir a acontecer. E a gente vai trabalhar isso. E aí vocês vão poder desfrutar da vida com amor, sem prisão. Compreende? Laços familiares
Olha, isto tá, mas não vai dar, nós temos que ir. A base principal está feita. Já está, muita coisa Outra para coisa, trabalhar. os seus dedos às vezes ficam tremendo, como se fossem baixos. Ou Olha, você fica fazendo. Hoje eu estava-lhe a dizer, olha, que nunca tenho isto, parecia que tinha câmeras nos dedos todos. Aqui, Falou para vocês, né? falar. Olha a lua. Vamos lá, gente. Vamos. Então,